se encontra agora numa época do ano que a gente passou pelas festas, os Hagim, o mês de Tishrei, que é o mês que a gente tem a festa de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, elevação espiritual. Até que em Simchat Torah a gente terminou a leitura da Torá e começamos, mal terminou a leitura do Chumash, a gente já engata direto no Chumash Bereshit, para a gente não ficar um instante sem recomeçar a Torá do começo, e a gente começou a leitura do Chumash Bereshit. No Chumash Bereshit, a gente leu até agora a Parashá de Bereshit e de Noach, que conta da criação do mundo, da criação de Adão, e em seguida a história da época da geração do dilúvio, de Noé, e as Parashot seguintes essa semana contando a história dos nossos patriarcas. Uma das regras que consta durante todo esse Chumash Bereshit é uma regra chamada Maaseh Avot Siman Abanim. O que significa? Os atos dos nossos patriarcas, tudo o que aconteceu no início da criação do mundo é um sinal para gerações futuras. Tem consequências nas gerações futuras. Um exemplo que a gente pode dar é de uma árvore. Uma árvore ela cresce através de um pequeno grão, uma pequena semente que a gente planta na terra. Quando você olha as sementes, elas parecem... Uma semente é igual a outra, não tem uma diferença. Porém, a gente sabe que dentro de uma semente tem uma informação genética que consta toda a informação de como essa árvore vai crescer e se desenvolver no futuro. E se tem um pequeno defeito nessa semente, a semente não está perfeita, então essa árvore vai crescer defeituosa, com uma árvore torta, com frutos que vão ser estragados. Ou seja, um pequeno defeito na raiz, graves consequências no futuro. Na Parashá de Noach, a gente vê uma coisa muito interessante. Noach ele ficou durante um ano inteiro na arca de Noé. O que ele ficou fazendo durante um ano na arca? Um ano inteiro. Se fosse um cruzeiro hoje em dia, tem ainda o casino no cruzeiro, tem algumas programações para fazer. Mas o que ele fez lá durante um ano na arca? Sem fazer nada, um dilúvio para fora, não dava nem para sair, respirar lá no navio, pegar um ar, entrar na piscina, não tinha nada. O que ele fez durante um ano na arca? Então nossos sábios trazem que durante esse ano, na verdade, Noach não só que não descansou, ele praticamente não dormiu durante o ano inteiro. Ele ficou cuidando dos animais, dando alimento para cada animal. Imagina uma família, Noach com seus 3 filhos e esposas, cuidando de um zoológico inteiro. Se a gente vai em qualquer zoológico, só a equipe que cuida dos animais, uma equipe de 100 pessoas para cima, pelo menos. Imagina com 3 casais mais Noach, com a sua esposa, 8 pessoas. Como que deram conta de tantos animais? Então realmente não foi fácil. Durante dia e noite eles estavam, tem animais que só comem à noite, tem uma comida específica para cada animal. E não podia atrasar a comida de cada animal. Então eles ficaram durante um ano inteiro se preocupando com os animais, alimentando eles para cada animal. Tá bem cuidado, se preocupar com eles. Foi um ano inteiro de chesed, de bondade e de caridade. A tal ponto que uma pequena falha que Noach ele teve, está escrito que Noach ele saiu meio manco da arca de Noé, porque ele recebeu uma patada do leão. Como foi essa patada do leão? O leão está escrito uma coisa interessante que muita gente não sabe, que Deus ele como se fosse que deixou o leão meio doente durante a arca, porque o leão, quando ele está com força, sadio, ainda mais com fome, é meio perigoso, então esse é um perigo para os outros animais. Então em especial o leão, pode ser que outros animais ferozes também, mas o leão em especial, ele estava meio adormecido, meio fraquinho na arca para não arranjar encrenca. Então o Noach um dia ele atrasou um pouco ali, ele falou, o leão está tranquilo, está de boa, não tem problema, vamos atrasar um pouquinho, não vai acontecer nada. E justo ele atrasou um pequeno momento a refeição do leão, o leão ficou irritado com ele, naquele momento deve ser que ele estava um pouco mais forte, deu uma patada nele e ele saiu manco de lá. Mas de qualquer forma, Noach, durante um ano inteiro, ele ficou praticando o resto da bondade, caridade com os animais, se preocupando com eles, se dedicou a vida inteira dele durante esse ano em prol ao outro. Nesse caso eram os animais. Por que era necessário que fosse dessa maneira? Deus não podia, já teve tanto milagre, tantas coisas aconteceram. Podia que os animais tinham a comida deles, ou deixavam a comida lá que eles fossem comer sozinhos, sei lá, algum jeito que eles não se virar durante esse ano. Já tem animais, uma arca, sobreviveu a um dilúvio, já é tudo uma coisa milagrosa. Então faz um milagre até o final. E deixa o Noach, coitado, tranquilo, já ficou 120 anos trabalhando para construir essa arca, deixa ele um ano de férias, pelo menos, assim, relaxando um pouquinho. Por que Noach ele teve que trabalhar tão suado durante esse ano? A resposta é o seguinte. Depois que teve o dilúvio, aquele mundo passado, ele terminou.
agora começou um mundo novo. Uma nova época, uma nova era na história do mundo. Um dos motivos que o mundo foi destruído é que naquela época tinha muito... As pessoas eram pessoas que não se importavam com as outras, tinha muito roubo, pegavam as propriedades dos outros, as esposas dos outros. Era um mundo que a pessoa era muito egoísta, não tinha caridade, as pessoas só pensavam no bem-estar delas, no seu egoísmo. E agora Deus ele quis construir um mundo com outro pilar. E esse pilar é o pilar chamado Chesed, que nem está escrito no Pasuk, Olam Chesed Ibaneh. O pilar do mundo é a bondade e a caridade. O mundo não pode existir sem caridade. Se as pessoas pensam somente nelas, não se preocupam com as outras, esse mundo vira uma anarquia, e toda hora são guerras. Hoje em dia, no mundo moderno, infelizmente, a gente vê que é um mundo mais baseado no egoísmo e menos na caridade. Você vê pessoas passando fome, criminalidade, guerras no mundo. Isso causa a destruição do mundo. Se a gente quer, por um mundo que já foi destruído, Deus queria que ele fosse um mundo novo, um mundo que ia ter futuro, que não ia ser destruído mais. E para esse mundo, essa humanidade crescer de uma maneira sadia, o pilar dela era o Chesed. Agora, como falamos no início, todo começo de algo é semente que a gente está plantando ela para gerações futuras. Então, Noé, na Arca de Noé, ele estava plantando essa semente para as próximas gerações, e o pilar do mundo era o pilar do Chesed. Por isso que Noé, durante um ano inteiro, ele ficou dia, tarde, manhã, tarde e noite, praticamente não dormiu, com um esforço máximo. Ele chegou a ser acabado depois de tanto esforço, porém, ele plantou uma semente para gerações futuras, o pilar do Chesed, da bondade, da caridade, de se preocupar com os outros, de fazer algo em prol ao próximo. Esse foi o pilar do mundo que Deus traçou, por esse motivo que Noé ele teve que ficar durante todo esse ano se preocupando com os animais para construir um mundo novo, um mundo de bondade, um mundo de Chesed, um mundo de caridade. Shabbat Shalom para todos vocês.